Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mercúrios e dessa vez eu quero falar se vale ou não a pena investir na Moonbeam, uma das principais parachains da Polkadot, e aí eu vou expor aqui argumentos favoráveis e desfavoráveis para que te ajude a tomar a melhor decisão de investimentos. Antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho dois recados. O primeiro é para todo mundo já ir deixando o like aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, e o segundo é para vocês acessarem o primeiro link aí na descrição, que é o Minuto Cripto. O Minuto Cripto é um e-mail que a gente envia diariamente e de forma gratuita com as principais oportunidades, análises e atualizações do mercado de cripto. E aqui eu estou mostrando para vocês, por exemplo, um que foi enviado em que a gente fala justamente sobre a Polkadot, e esse é só um exemplo dentre vários textos com análises de cripto que a gente já enviou lá de maneira gratuita. Então, para fazer parte, é só clicar no primeiro link aí da descrição. E agora sim, vamos falar aqui um pouco sobre Moonbeam, né? Será que vale ou não a pena investir nessa cripto? O primeiro passo é entender o que é a Moonbeam, e para isso a gente precisa entender o que é uma parachain, né? Uma parachain é uma estrutura que faz parte do ecossistema da Polkadot, e esse é um ecossistema de cripto que tem redes que se dividem em diferentes funcionalidades. Aqui eu estou mostrando um desenho, né, que ilustra um pouco dessa arquitetura, e aí no centro a gente tem uma rede que é a chamada Relay Chain, e o foco dessa Relay Chain, dessa rede principal, está principalmente na segurança compartilhada e na comunicação que ela faz entre as outras redes, e essas outras redes são as chamadas parachains, né, que são redes com foco em escalabilidade, ou seja, transações mais rápidas e mais baratas, e também com foco em uma maior personalização daquelas funcionalidades, tá? Esse desenho aqui também pode se alterar um pouco com a chamada Polkadot 2.0, que é uma mudança de médio a longo prazo, porém a gente fez um vídeo completo também sobre Polkadot 2.0 e que eu vou deixar aqui em cima para você assistir depois desse vídeo aqui. Aí, as parachains, elas se conectam àquela Relay Chain, né? Ou seja, essas redes que estão ali periféricas se conectam àquela rede principal por um sistema chamado de leilões, tá? E esse sistema ele bombou muito, principalmente lá no final de 2021, que foi quando esses leilões foram lançados. E aí as parachains competiam para poderem obter vagas para se conectarem com a Relay Chain, né? Aqui eu estou mostrando para vocês justamente a quantidade de tokens DOT que foram utilizados para poder pagar por esses leilões lá no finalzinho de 2024, e como que essa quantidade diminuiu drasticamente, né? Ou seja, essas vagas na Polkadot ficaram muito mais baratas, também acompanhando todo esse esfriamento que aconteceu no mercado de cripto. E dentre aquelas primeiras parachains, né, que eu estou mostrando para vocês justamente esses tokens DOT, que são as moedas utilizadas para participar nos leilões, a gente tem ali a Kala, Moonbeam e Astar, principalmente, né? Então aqui vocês estão reparando, inclusive, que a Moonbeam foi uma das que mais travou DOTs ali para poder conquistar essa vaga para se conectar com a Relay Chain, tá? E aí, agora que a gente entendeu o que é uma parachain, né, e o contexto de participação da Moonbeam, que foi uma das primeiras parachains, a gente pode entender um pouco melhor qual que é a proposta da Moonbeam de maneira mais específica, né? E aqui eu pego um trecho de uma fala justamente de um dos cofundadores da Moonbeam, em que ele diz justamente ali que até onde eles sabem, nenhum outro projeto é capaz de chegar perto deste nível de compatibilidade com a Ethereum, né? E o que essa frase ilustra? Que justamente o principal ponto que a Moonbeam tenta atacar e a principal vantagem que ela tenta oferecer dentre as outras parachains é um altíssimo nível de compatibilidade com o ecossistema da Ethereum, justamente para que ela facilite a migração de aplicações que estão lá na Ethereum para a Moonbeam, né? E aí, para poder explicar isso aqui de uma forma um pouco mais simples, eu vou fazer uma analogia, tá? Imaginem, por exemplo, que você tem duas cidades, uma cidade A e uma cidade B. Cada uma dessas cidades possuem várias características específicas, né? Como, por exemplo, a legislação, a infraestrutura, né? Seja de eletricidade, seja de esgoto, de ruas asfaltadas, por exemplo, as rotas comerciais, o mercado consumidor daquela cidade. Então, assim, existem várias características específicas. Pensem que essas cidades são como se fossem as redes do mercado de cripto. E aí, você pode ter uma grande empresa em uma dessas cidades e ela está decidindo para qual cidade que ela vai
se expandir, né? Por exemplo, uma cidade que surgiu ali, ou melhor, uma empresa que surgiu ali naquela cidade A. Para que essa empresa ela possa se expandir para outra cidade, ela vai procurar aquela cidade que é mais compatível com a cidade onde ela surgiu, né? Ou seja, que tem uma legislação parecida, uma infraestrutura parecida e assim por diante, porque é muito mais fácil fazer essa migração. É só ela fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no modelo de negócios dela e ela já tem uma certeza de que aquilo vai funcionar com relativamente pouco trabalho na segunda cidade também, né? E aí quando a gente fala de aplicações, isso também tem uma certa relação, né? Então, no caso da Moonbeam, qual que era a aposta deles? Eles teriam uma alta compatibilidade com as aplicações da Ethereum, o que significa, por exemplo, que eles são compatíveis com a EVM, que é a máquina virtual lá da rede da Ethereum, que é o processo pelo qual os contratos inteligentes das aplicações são rodados lá dentro. Ela também apresenta uma elevada escalabilidade, ou seja, taxas muito mais baratas e transações mais rápidas do que lá na rede da Ethereum, como um incentivo para que essas transações façam essa expansão lá para a Moonbeam. Ela também consegue se aproveitar do XCM, que é o protocolo de comunicação com o restante do ecossistema da Polkadot, e também possui uma elevada segurança econômica que é provida lá pela Relay Chain, né? Tendo em vista que hoje a Polkadot é um dos ecossistemas com mais staking, né? Ou seja, com mais segurança econômica. E, inclusive, recentemente, a Moonbeam já renovou o seu slot, né? Ou seja, a sua vaga conquistada por meio dos leilões para a Relay Chain, né? Então a gente acabou de ver essa renovação acontecendo. Mas será então que a Moonbeam ela está ganhando tração nessa proposta ou não? Vamos falar agora um pouco sobre os números da Moonbeam e aqui eu trouxe para vocês uma série de dados que a gente pode analisar, tá? Em primeiro lugar, a gente pode olhar com um pouco mais de profundidade para quais são as aplicações relevantes lá dentro do ecossistema. Aqui eu estou usando a métrica de TVL, que não é uma métrica perfeita, porém que tem as suas vantagens, né? A gente vê aqui que a maior aplicação lá do ecossistema da Moonbeam é a chamada Moonwell, né? Que é uma aplicação de lending, ou seja, de empréstimos lá dentro desse ecossistema. Uma coisa interessante também de separar é que essa aplicação também está presente na Base, por exemplo, que é uma aplicação de segunda camada da Ethereum e que foi lançada recentemente, né? Em segundo lugar aqui, em termos de TVL, a gente tem a Stella Swap, tá? Que é uma aplicação para troca de criptos, né? Ou seja, é uma DEX, uma exchange descentralizada e que atualmente, né, se a gente for pegar aqui ao longo do ano de 2023, tem tido na maioria dos dias ali um volume que varia entre 500 mil e 1 milhão de dólares, tá? A gente pode ver, inclusive, que já tiveram períodos de maior aquecimento do mercado em que essa aplicação foi um pouco mais relevante. Uma coisa que chama atenção quando a gente fala da Stella Swap, né, que é a maior DEX lá da Moonbeam, é justamente como ela tem uma concentração muito grande de tokens que são do próprio ecossistema da Polkadot, né? Aqui eu estou mostrando para vocês, por exemplo, quais que são essas opções de tokens que podem ser trocados lá dentro, né? Vocês vão ver aqui, principalmente Moonbeam, Acala, Asta e poucos tokens de fora do ecossistema, né? Como, por exemplo, o BUSD da Binance, Ethereum, Frax e a própria Lido Finance também, né? Mas são relativamente poucas opções. E por falar em Lido Finance, ela também é uma das aplicações de maior TVL lá da Moonbeam. Porém, a gente consegue reparar que a Lido Finance atualmente já abandonou o ecossistema da Moonbeam, tá? Principalmente porque a Lido Finance não foi capaz de ganhar tração lá dentro por vários motivos, né? Como, por exemplo, a capacidade do ecossistema da Polkadot de já oferecer outros caminhos para o acesso ao staking líquido do token DOT, né? Quando a gente fala aqui de atividade na própria rede da Moonbeam, né, a gente vai reparar aqui que ela tem tido entre 25 mil e 50 mil transações diárias, o que é um número bastante baixo, né, se a gente for comparar com outras redes EVM de fora do ecossistema da Ethereum. A Binance Chain, por exemplo, vai ter ali em torno de 3 milhões de transações diárias e uma Avalanche, por exemplo, vai ter em torno de 200 mil transações diárias. Então, esse número de 25 a 50 mil acaba sendo bem baixo, apesar de alguns dias aqui em que eles conseguem ultrapassar os 50 mil e até mesmo 75 mil transações diárias. E em número de endereços ativos diários, a gente tem tido por volta de 5 mil endereços ativos diários, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas também é um número relativamente baixo quando a gente compara com outras redes, tá? E aqui, entre as parachains da Polkadot, a Moonbeam é a que mais destaca, por exemplo, quando a gente compara o TVL dela, né? Então, dentre o TVL de todas as parachains, a Moonbeam tem 26%
de todo esse TVL, né? 26,59%. E aí, resta então a gente entender por que as aplicações lá do ecossistema da Ethereum, né, as principais aplicações, não fizeram essa migração para o ecossistema da Moonbeam, né? E aqui eu estou mostrando para vocês o fórum de governança da Uniswap, que é atualmente a maior aplicação do ecossistema da Ethereum, até mesmo em termos de geração de receita, né? A gente consegue reparar aqui que já foi aprovado há alguns meses a migração da Uniswap para o ecossistema da Moonbeam, que seria uma validação, uma prova de conceito muito interessante, porém essa implementação na prática tem sido postergada e ainda não conta com uma data de realização dessa expansão da Uniswap para a Moonbeam, tá? Então, o que a gente pode entender aqui? Primeiro, se a gente for comparar dentre as outras parachains, de fato a Moonbeam ela foi muito bem sucedida e isso a gente pode reparar por várias métricas, né? Desde a utilização do XCM da Polkadot, que é o protocolo de comunicação, até mesmo ao TVL, né? O capital travado nessa parachain e ao número de transações diárias. Porém, quando a gente expande e sai um pouco do ecossistema da Polkadot, a gente repara que de forma geral a Moonbeam tem tido dificuldade em ganhar tração. Isso não é por um problema da Moonbeam, tá? É por um problema do ecossistema da Polkadot, que sofreu muito, principalmente por essa dinâmica de leilões, né? Ou seja, uma falta de tração econômica dentro desse ecossistema, né? O que eu posso dizer é que talvez se hoje a gente tivesse uma volta daquele capital para o mercado de cripto, a Moonbeam de fato poderia ter de novo essas transações do ecossistema da Ethereum, ou melhor, essas aplicações do ecossistema da Ethereum, olhando com bons olhos para essa possível expansão para o ecossistema da Polkadot por meio da Moonbeam. Ela é de fato hoje talvez a principal porta de entrada para que essa conexão entre ecossistemas possa acontecer. Porém, ela não tem apresentado tantos diferenciais além desse. E nesse momento de mercado, acaba que a Moonbeam sofre em termos de adoção, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui, né? Eu tracei ambos esses cenários aqui. Atualmente, a gente seria bem cauteloso com esse tipo de investimento e preferiria não se expor ao token da Moonbeam. Porém, novamente, né, você precisa entender essa dinâmica de riscos e dos possíveis cenários que podem acontecer no mercado. Vou convidar vocês para comentarem aqui embaixo qual a próxima parachain que vocês querem que a gente analise aqui no nosso canal. Deixem o like aqui embaixo novamente e até mais, pessoal.